Fala galera, beleza? Esse é o primeiro episódio do Cornetou, nosso canal aí no YouTube. E aqui, galera, a resenha tá garantida, hein? A gente gosta de futebol e a gente vai cornetar essas partidas. Eu sou o Anderson, tô aqui junto com meu amigo Felipe, tudo bem? E aí a gente tem o prazer de falar com vocês aí e falar um pouquinho sobre o futebol, né? Em si, como é uma paixão nossa aí, a gente gosta de conversar e a gente vai cornetar bastante no futebol. Só que antes, né, Filipão, eu acho que o pessoal deve estar se perguntando aí, né? Por que do nome Cornetou? Da onde saiu esse nome, né? Exatamente, né? E aonde que surgiu esse nome aí? Como que vocês que estão ligados aí no meio futebolístico sabem o que é uma corneta. Então a gente, assistindo futebol, a gente gosta bastante de cornetar os outros, né? Cornetar os jogadores, principalmente o nosso time. Quem sabe vocês descobrem, né? A gente não vai falar. Não, vamos deixar Em off, né, por pra ver enquanto. se eles descobrem aí, né? Mas a gente gosta, né, desse papo de futebol, independente se é do nosso time ou não. Brasileiro, europeu, a gente assiste bastante futebol, né? Então a gente pensou nesse nome, né? Cornetou. Por quê? Porque é o que a gente basicamente vai fazer aqui, né? É uma das coisas que a gente sempre faz, né? Porque a gente tá trocando ideia aí em churrasco, a gente tá com a galera, né? E vira e mexe a gente fica cornetando, né? Exato. Corneta um, corneta outro esse é o legal, eu acho, do futebol, né? Sim, com certeza. Porque Entre amigos, melhor ainda, né? e vocês aí, ó, são nossos amigos, né? Por isso, ó, já dá aquela cornetada aí, ó. Comenta aí, ó, o que você quer que a gente fale, né? Talvez dá uma ideia, né? Já vai cornetando o time aí, ó. É assim que aqui funciona. Já se inscreve, ativa o sininho também. E que isso é importante, né? Nós vamos ter conteúdo novo toda semana. Esse é só o primeiro. É verdade, né? Isso mesmo, né? E uma das coisas que a gente pensa em fazer aqui é chamar a galera para vir para resenha, não é? Então a gente vai chamar aí amigos, vamos chamar pessoas aí talvez aí Do meio, né? quem vive disso talvez, né? Quem sabe, né? Jornalista. Juiz, né? Que são criticados aí pela. A gente cornetar eles ao vivo, né? A gente já faz isso muito off. Quem Isso sabe aí, fazer ó. isso ao vivo. Por exemplo, quem que você acha quem você queria talvez entrevistar aí? Rapaz, um que eu tenho vontade de entrevistar é o Wilton Pereira Sampaio, o juiz. Por quê? Porque ele sempre tá no centro das polêmicas ali. Eu queria ver o lado do juiz, depois de um jogo importante, como ele se prepara para um jogo importante, se tem pressão, se os dirigentes dão uma pressionada mesmo. Eu queria entender como é o dia a dia dele, porque muitos têm segundos empregos, né? Não vive do futebol, alguns sim, outros não. Eu acho que seria Ia ser legal, um né? cara legal. Aí, ó. Vem com nós aí, ó. Cola com a gente na resenha aí, né? Ó, um dos caras que talvez eu queria comentar, que eu acho que ia ser chamar pra resenha aqui, que ia ser legal, ia ser o Denilson Show. Rapaz, Esse é da resenha, hein? esse da resenha, não? Ó, jogou em time grande, jogou na seleção. Ia ser muito legal se ele viesse. Denilson Show, dá uma moral pra nós aí, ó. Vem com a gente, aí. Ó. Nós tem aguinha com gás, ó, tá vendo? Aguinha com gás, vai ter quitutes aqui, ó, pode vir. E você, se você quiser, ó, já aproveita, né, ó. Ó, São Lourenço, chega aí, ó, patrocina nós, né, meu amigo. E, ó, quem quiser pode vir aí que a gente vai tá de braços abertos para tentar aí, né? Parcerias, vai ser muito bom aí. Pra crescer, né? Cada vez mais. Essa marca aí que é o Cornetou. Exatamente, né? E quando a gente corneta, praticamente é isso, né? A gente tá numa roda de amigo, churrasco, tomando uma, né? Conversando, jogando conversa fora. E é uma coisa tão gostosa, né? Exato. De fazer, né? Então aí a gente viu essa possibilidade. Vamos fazer aqui e levar a galera, né? Chamar mais pessoas aí para nossa resenha, né? É muito legal, né? Além de chamar pessoas assim, a gente vai chamar aqueles torcedores fanáticos, chamar aquele torcedor, né? Talvez aquele corintiano, aquele flamenguista. Vamos ver o que eles acham, né? Porque às vezes aquela pessoa que tá na arquibancada não tem voz, né? Exato. Vamos ver O torcedor, né? vamos dar voz para eles, né? Vamos ver o que eles falam aí do time deles, o que eles queriam, se eles fossem o técnico, né? Talvez, O que eles fariam? o que eles mudariam? diferente, né? Então vamos ver se no próximo episódio
E o cornetou aí a gente talvez possa fazer isso, né? Trazer um aí para um amigo nosso. Talvez um amigo aí para poder cornetar junto com a gente, né? Top. E já se inscreve lá, ó, no nosso canal. Já se inscreve também ali Segue a gente no Instagram, no TikTok, a gente vai estar lá também. Tá bom? Dá essa força aí pra gente que vai ser muito legal aí estar junto com vocês. E a gente pode aí começar esse nosso primeiro, não tem como, né? Na verdade, ser não falar, né? Desses dois jogarros que teve Da semifinal da semifinal da Libertadores, né? Primeiro aí teve o jogo do Flamengo contra o Racing, né? Foi um jogo mais truncado, foi um jogo difícil aí, bonito de ver, mas e depois teve o grande jogo aí que foi uma virada histórica, né? Que ninguém acreditava e o Palmeiras ele virou, né? a maioria já dando, inclusive torcedores do Palmeiras, dando como eliminado. A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo. É verdade, né? E a gente pode começar aí falando um pouquinho sobre isso, né? Começar pelo Flamengo? Começar pelo Foi Flamengo. o primeiro jogo, foi na quarta, né? O que você achou do jogo? Rapaz, eu achei, olha, o Flamengo, pra mim o Flamengo é o melhor time que tem aqui no Brasil, pra mim, né? O Flamengo ele tem um elenco muito forte no nome, jogadores ali, pra mim aqui o Arrascaeta ele faz o diferencial. O Pedro, infelizmente, ele se machucou, né? Tá fora, ficou fora. Porque o Pedro ele tem um centroavante praticamente ali que ele consegue jogar de costa, né? Talvez um dos últimos a conseguir fazer isso tão bem, né? No Brasil. Ele é muito bom. Então o Flamengo, assim, pra mim ele chega como um grande favorito na final, né? Porque, olha, ele contra o Racing ali, o Flamengo jogou muito bem. Apesar de ser na altitude o primeiro jogo ou o segundo jogo, o Flamengo conseguiu jogar muito bem, né? Aqui ele fez o resultado aqui, né? Ganhando de 1-0, né? Acho que até que jogou melhor o primeiro jogo, dava pra ter sido mais. Sofreu assim em fazer os gols, né? Criou bastante, mas acabou não fazendo os gols. Mas ainda bem que fez o gol no Maracanã, porque foi já mais tranquilo pro jogo da volta, que foi quarta agora, né? E uma impressão que eu tive do Flamengo é que não é o melhor momento da temporada do Flamengo. O Flamengo jogou mais bola, já jogou mais bola esse ano. Tava encantando no começo, assim, do ano, mais pro meio do ano, tava melhor. Mas tá conseguindo os resultados quando precisa. Enquanto o Palmeiras conseguiu fazer o resultado no Brasileiro, foi um momento de pressão, foi exatamente antes do jogo, né, do primeiro jogo da semifinal. Depois conseguiu fazer o resultado em casa. E nesse jogo agora na volta, jogou no estádio lotado, pressionado e muito tempo com o jogador a menos. 40 minutos com o jogador a menos e mesmo assim soube levar o jogo. Usou do próprio veneno do argentino contra o time argentino. Catimbou, segurou a bola. O Rossi deve ter ganho uns 15 minutos só para bater tiro de meta. É verdade. Então, soube ganhar o jogo, mas não tá jogando a bola que já jogou. É pelo time, né? Porque Pelo o time é um time muito forte, né? Olha, a gente fala de peças, né? Ontem o Felipe Luiz optou por 3 atacantes mais rápidos. Entrou com o Luiz Araújo, o Plata jogando de 9, apesar dele não ser um centroavante, e o Samuel Lino na outra ponta, né? Então um ataque leve, um ataque rápido. E com a Arrascaeta, que é o que você falou, ele é diferente, né? É diferenciado. Então no primeiro tempo o Flamengo até jogou melhor que o Racing. Apesar da pressão, criou algumas oportunidades, né? Mas não abriu o placar. Mas infelizmente o Plato, nós vamos falar, né, sobre isso, estragou um pouco o segundo tempo do Flamengo na bobagem que ele fez, né? Foi exagerado. Você achou que valeu a pena? Olha, Rapaz, eu achei que foi uma coisa que não era nossa para expulsão, hein, cara. que assim, ele dá margem, né? É aquilo de jogador pouco inteligente. Ele deu margem. Porque Sul-Americano está jogando no estádio do Racing, o juiz já vai pensar 2 vezes em para que lado ele vai pender, e ele revidou, pegou. Ele revidou e pegou. Então, vai ter juiz que vai achar que vai ser para amarelo, vai ter juiz que achar que vai ser para vermelho, e o juiz achou que foi para vermelho. Então, A pressão tava muito grande, né? eu não acho que foi um erro da arbitragem. Acho que foi sim exagerado, podia ter sido um cartão amarelo, mas para mim não foi um erro assim, que nem foi a primeira expulsão dele, né, na outra fase. Mas eu acho que ele podia ter evitado. Contra o Racing não fez diferença, conseguiu passar.
Mas já pensando numa possível final, ele ficou fora. É. Ele ficou fora da final, não vai jogar uma final. E se um jogador faz um negócio desse numa final, ele pode perder um título, ficar marcado para sempre negativamente. Uma bobagem, né? Ele não tinha que revidar a provocação, cair na catimba. Então eu acho que ele foi mal nesse sentido. E aí obrigou o Flamengo a recuar, que foi quando o Rossi entrou em ação. Para mim, o melhor jogador da partida foi o Rossi. Rapaz, eu fiquei pensando como que devia se jogar naquele estádio lá, não? Contra o Racing. Na hora que começou, você viu, rapaz? Quanta fumaça, a torcida enlouquecer naquele estádio, não? Falei, mano, foi sensacional a torcida ali do Racing, né? Que bom, o argentino respira, né? Tem Futebol tem diferenciado, né? tem uma química diferente. Os estádios parecem ser mais pulsantes, né? É mais perto também do gramado. Eu acho até que o brasileiro devia aprender um pouco com o argentino como É que agora o pessoal não pode quer ser brasileiro, não sei o quê, né? Ali tava Libertadores, né? nada que uma multa de uns 50 mil reais. Libertadores é assim, não, mas foi sensacional. Eu achei até que ia atrasar, acho que atrasou um pouco o jogo, né? Porque eu atrasei pra assistir esse jogo ali, né? Eu cheguei um pouquinho mais tarde, mas, meu, tava muita fumaça ali, depois eu vi, né? O pessoal torcendo, aquela pressão ali, mas eu acho que o Flamengo ele saiu bem, né? Fez o que podia fazer, né? Também ganhou em casa, né? Já foi com o resultado ali, né? Sim. Era só segurar, né? Ganhou muito. E falando de peças, né? Quem tem o luxo de ter no banco quem ele pôs no segundo tempo para segurar o resultado, né? Ele precisou fechar a casinha, ele pôs Saul, vindo da Europa, Danilo e esqueci o terceiro que ele pôs agora. Tem que dar uma olhada ali depois. Mas ele fechou a casinha, né? Mas você, Emerson Royal. Ele botou o Emerson Royal. Nós estamos falando lá, Aqui, de futebol, o cara tem mais que eu aí, ó. nós estamos falando de três jogadores que estavam na Europa até há tempos atrás, jogando no banco do Flamengo. Ele tendo a opção de pôr esses jogadores. Então são jogadores experientes, acostumados também com pressão, jogaram muito tempo o Champions League, até o Danilo acostumado até mais, né? E ele teve que dar uma improvisada para segurar esse resultado. Até porque o Racing, e é até uma característica do futebol argentino, de alçar muita bola na área. Se a gente for dar uma olhada depois nas estatísticas do jogo, a gente vai ver que foram 40 bolas lançadas na área do Flamengo. 40 bolas. Então ele teve que dar uma recuada, né? Fechar as laterais, jogou com uma linha de 5, jogou Léo Ortiz na zaga, né? Léo Pereira, Danilo, aí ele colocou o Emerson Royal e o Alexandre ainda, né? Então, se a gente pensar que são 5 defensores, justamente para não deixar cruzar, e se cruzar, tava povoado ali. Mas é o que tem que fazer, né? Estava jogando contra o relógio ali, tá pressão, jogando na casa do Racing e tinha que se proteger, né? Já tava com o resultado e se sobrasse uma bola, era caixa, né? Sim, Essa é a ideia, né? Porque não é fácil, acho que no lugar de Libertadores. Não, Libertadores é um negócio. o Libertadores, historicamente, se a gente for ver, os títulos é muito mais pela entrega, saber jogar o jogo do que tecnicamente. A gente sabe que não é o mesmo E outra, esporte. o Flamengo, nos tempos pra cá, o Flamengo tá em todas ali, né? Então o Flamengo sabe jogar. Inclusive o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, o técnico ali, ele sabe ali como que joga, né? Uma semifinal, né? Uma final de Libertadores. E ó, para um segundo ano como técnico, na final de Libertadores, Ele tá, acho que entre os melhores aí, técnico do Brasil ali, praticamente, né? Pelo menos eu acho, né? Que ele tá ali entre eles, entre os melhores. talvez o mais promissor da geração dele de técnicos brasileiros, né? Eu enxergo o Felipe Luiz muito em breve assumindo um time na Europa. É. Europa, seleção brasileira. É que agora, não por hora, né? É que também o que me ajuda, né? Ajuda. Fala a verdade, o que me ajuda, né? Ajuda muito. Treinar um timinho aí, né? Mas assim, ajuda, mas e a pressão que é também? Sim. Mostra o Também. caráter dele, né? Porque o primeiro time praticamente que ele treinou, apesar da passagem dele lá na categoria de base do Flamengo, ele já assumiu o Flamengo principal já com muita pressão, que é o Flamengo. O elenco que o Flamengo tem. Então ele saber também como gerir um grupo
Ele parece que ele melhorou nisso. Teve aquele episódio com o Pedro, Sim, mas parece que ele tem o grupo na mão. unido, né? Você deixa de ver, ele jogava nesse grupo aí, né? Sim, Algumas peças só que foram sair. sim. E muitos do que ele trouxe, mandou trazer, deixar no banco, foi o caso do Saul, por exemplo, deixar num banco num jogo importante como esse, e você vê que não tem uma certa revolta dos jogadores, eles entendem, por mais status que tenha. Então, eu acho que ele tem o grupo na mão e o Flamengo tá forte, sim. Forte pra brigar É pra brigar, né? pelo título. Acho também que é o favorito, mas também tá muito longe, né? É, vai ser dia 20. Dia 29 de novembro. E os dois já se enfrentaram, né? Tanto ele quanto o Palmeiras, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Do Palmeiras. Mas os dois já se enfrentaram, né? Os dois já se conhecem. Estão brigando aí no Brasileirão. Hora de ter um encontro recente, né? Exato, né? Então os dois se conhecem. Vai ser um belo jogo, hein? Vai ser um belo O jogo. que é triste, assim, que eu acho, é ser um jogo único e não ser no Brasil. Poderia ser, né? Poderia, e eu acho que fica o jogo único em si, o medo de perder impede muito do jogo ser bom. Poderia ser dois jogos, né? Assim, a gente teve das últimas finais de Libertadores que foi jogo único, né, desde 2020, nós tivemos jogos bem feios. Dá pra contar no dedo os jogos que foram bons, por ser jogo único, né? Não dá pra falar que a final do Palmeiras e Flamengo, a última que teve em 2021, foi um jogo feio, foi um jogo bom. Mas eu acho que isso de o time entrar com certo receio, estudando o adversário, por ser só um jogo, não ter um tempo de reação maior, acho que isso atrapalha um pouco. E o estádio não vai estar cheio por não ser no Brasil. Poderia ser aqui, né? Acredito que não vá encher o estádio, apesar de ser duas torcidas que comparecem, né? Poderia ser muito bem aqui. Talvez jogar lá no Sul, né? Joga um jogo neutro, né? O Brasília, jogar na Mané Garrincha. Joga um jogo aí, porque seria muito bom. Na verdade, eu tava lendo o presidente da CBF, tentou trazer o jogo pro Brasil essa semana. Falou que se os times comprassem a ideia, ele ia tentar. Mas a Conmebol já cortou, já falou que vai ser em Lima mesmo. Então a gente vai ter que esperar para ver os próximos capítulos. Rodou na Comebol. Ajuda nós aí, né? Deixa no Brasil. Até porque o Brasil sediou só uma final até agora. E dos últimos anos só tem dado final brasileira. Vai ser o sexto título seguido brasileiro. A gente já vai igualar o número de títulos da Argentina. O futebol brasileiro realmente tem dominado e principalmente carregado por essas duas potências, que é o Flamengo e o Palmeiras. Palmeiras, né? É verdade, né? Merecido? Merecido, né? O Flamengo ter passado bem, né? Merecido, até porque foram dois jogos que sofreu menos do que na fase anterior contra o Estudiantes. Acho que foi mais controlado. Apesar de o Rossi ter sido o melhor jogador em campo, pelas três defesas que ele fez difíceis, não dá pra falar que o Flamengo sofreu. Não dá pra falar que o Flamengo sofreu. Segurou bem o jogo, não tomou a pressão final, apesar de estar jogando com um a menos. Pouquíssimas chances que o Racing criou. Foi mais pela insistência de tanta bola que cruzou na área. Uma ou outra acaba sobrando. Que é a defesa que o Rossi fez nos acréscimos. Foi muito disso. Foi mais na pressão do que na criação. Então acho que o Flamengo chega assim com méritos, soube sofrer. Libertadores é isso, não tem como jogar um futebol bonito muitas das vezes, vai ter que ser na raça. E agora é esperar esse um mês para recuperar o Pedro também, que eu acho que jogar sem um centroavante atrapalha um pouco o esquema do Saber que Felipe tem o Bruno Luiz. Henrique, né? O Bruno Henrique, ele joga bem. Mas ele não é centroavante, Não, né? mas Ele entrou no segundo tempo contra o Racing para puxar o contra-ataque, mas ele mesmo deu uma entrevista recentemente falando que ele joga, não é que ele não quer jogar de centroavante, ele jogaria se não tivesse o Pedro. Ele falou isso, porque o Pedro é o expert da posição. O Pedro é diferenciado. Pra mim ele é diferenciado. Diferenciado. Então, ele joga muito O bem. Pedro voltando à ordem natural é o Pedro assumir novamente essa posição. E aí o Felipe Luiz vai jogar no esquema que ele está acostumado, né? Com um centroavante fixo e os dois alas, jogar mais ofensivo. Esse falso 9, por exemplo, que o Plata jogou no último jogo, não deu certo. Infelizmente, os alas chegavam na ponta, mas não tinha para quem cruzar, não tinha para quem enfiar a bola. Atrapalha um pouco a Arrascaeta, porque quando você tem um 9 posicionado, que o Pedro joga,
A gente consegue perceber mais o Pedro fazendo pivô para o Arrascaeta aparece mais. Parece. Quando você tem um cara que, na verdade, ele não é centroavante, ele é ponta ou até joga no meio, que é o caso do Plata, ele até tira um pouco do espaço, na minha opinião, do Arrascaeta. E isso limita o Arrascaeta. O Arrascaeta pegou pouquíssimas vezes na bola contra o Haas. Então, na final, ao que tudo indica, vai voltar às ordens naturais, se nada até lá acontecer, porque nós temos um mês e o Flamengo não vai ter o luxo de poupar. Mas porque tem jogo. Porque dois estão brigando aí. Estão brigando pelo título brasileiro. Então vai ser até o final com os jogadores que tem, provavelmente força máxima. Então o calendário brasileiro também atrapalha nesses sentidos. Mas eu acho sim que o Flamengo ainda é favorito. Acho que tem o melhor time. E acho que vai ter também a maioria da torcida. Não vai ser um jogo fácil, né? Não vai ser, até porque os dois times se conhecem. A última final, o Flamengo, para muitos, era melhor time que o Palmeiras, mas o Palmeiras levou. É por causa de um erro, né? Por causa de um erro. Né? Então é uma final, justamente isso, por ser jogo único. E esse erro agora tá no Palmeiras, hein? E ele tá jogando bem, hein? Mas vai ser interessante Tá isso. bem. O futebol. Se o Andrés Pereira for vice-campeão com o Palmeiras, talvez com erro, vai ser uma coisa bem engraçada de ver. É verdade mesmo, né? Então, Flamengo, merecido, ele foi pra final. Jogou bem, né? Jogou bem, fez a sua parte, tá lá garantido. Agora, nós podemos falar do Palmeiras, né? Primeiro jogo, Tomou um baile, né? Muitos falam que é por causa da altitude, né? Não acho fácil jogar lá. A altitude, né? não é. Mas eu acho que o Abel fez errado. Eu acho que tudo que o Abel tinha planejado, talvez nada deu certo naquele E dia. ele assumiu, né? Não é o dia do Abel, do Palmeiras, né? Não é. Aquele. Faltou sim físico, porque jogar a 3 mil metros de altitude não é fácil. A gente nem sei como deve ser isso, mas se puxar o ar não vir, jogar Quem sabe a gente vai lá. Ó, jogar num ritmo ali lá, já o futebol dada lá, quem sabe, né? Dá uma passeada aí, ó. A turma que tá nos bastidores aqui, ó, ajuda nós aí, vamos lá. quem sabe, né? Mas é difícil jogar e não viu a cor da bola mesmo. Tomou um passeio de bola da LDU. Nenhum brasileiro foi lá e ganhou. É bom que se diga isso. Palmeiras perdeu, Flamengo empatou, que são dois times que são potências e não conseguiram jogar na altitude. Botafogo e São Paulo perderam lá. Então realmente não era um ambiente fácil. Mas eu acho também que o Palmeiras foi com uma certa soberba no primeiro jogo. Acho que entrou achando que era alto. achou que ia resolver fácil, que era muito mais time e não viu a bola. Acho que tomou até um susto, acho que assustou quando teve aquele primeiro momento, Carlos Miguel tirando bola em cima da linha, depois tomou um gol, tomou o outro e podia ter sido até mais. Escapou de tomar uma goleada histórica, mas vamos falar do segundo jogo que Porque o segundo jogo. Na verdade, é aquela frase que o Abel falou, né? Que 90 minutos no Allianz é muito tempo, né? Então, isso aí. E ele fez valer o que ele falou, né? Porque vai ter que tirar o chapéu para ele, né? Porque ele foi sensacional, né? O Abel, desde que ele chegou no Palmeiras aí, o Palmeiras é outro time, né? Outro. Porque você olha pro elenco do Palmeiras, vamos comparar, né? O elenco do Palmeiras com o elenco do Flamengo, com certeza o elenco do Flamengo, o nome em si é mais time. É mais time. Mas o Abel, parece que ele faz os caras jogar. Sim, faz a diferença. Faz a diferença, né? O Palmeiras, ele fez uma troca que, assim, eu achei muito boa. O Caio Paulista, ele trocou o Caio Paulista pelo o Fux. E você viu, o Fux hoje é uma peça-chave ali no time do Palmeiras. Sim. Ele tá jogando demais, por mais que ele quase entregou lá no final uma bola, né, errada, mas ele foi sensacional aí. E ele tá entregando algo pro Palmeiras, que é a saída de bola dele, porque o Fux, ele tá jogando de zagueiro, mas ele poderia ser um volante tranquilamente. Porque ele sai muito bem com a bola. E pro Abel isso é importante. Pro Abel, pro time do Abel, o esquema que o Abel gosta, um zagueiro construtor é essencial. Né? E ainda que faz gol, melhor ainda. Ele terceiro gol dele no mês. Ele fez e sobrou a bola. Ele foi gol de centroavante. Muito bom. E talvez, não sei se você teve essa impressão, num momento do jogo que me pareceu que começou a bater o nervosismo no Palmeiras. Tinha saído o primeiro gol, 16 minutos, parecia que ia ser mais fácil.
Quando deu nos acréscimos do primeiro tempo, tava 1-0 ainda, a torcida já tava impaciente, achei que o time já tava começando a alçar muita bola na área, meio que desesperado, e aí sai o gol. Quando sai esse gol, 2-0 no intervalo, o Abel já consegue soltar o time no segundo tempo, que foi o que Se aconteceu. o Palmeiras, na final, o Palmeiras devia fazer o segundo gol antes do primeiro tempo, né? E tá 2-0 aí para 2-0. Porque para ficar tranquilo, né? Ficar tranquilo. E foi o que aconteceu, né? O Palmeiras ali cruzou uma bola ali certinho. Você viu que ainda quem cabeceou foi o Vitor Roque. O Vitor Roque briga bastante. Briga, ele tá. Eu acho que agora ele tá se encaixando no Palmeiras, né? Sim. Quando ele chegou, ainda ele tava aquele nervosismo de querer fazer o primeiro gol e tal, né? Agora deslanchou, pra mim é o melhor jogador do Palmeiras. Acho que ele ainda tá um degrau acima do Flaco, apesar da importância do Flaco Lopes. Mas você vê que ontem ele deu 2 assistências. Deu O duas. Flaco Lopes jogou bem abaixo, na minha opinião. O Palmeiras jogou bem, mas o Flaco Lopes não foi tão bem. Acho que o Vitor Roque, ele tá Entregou mais. Sim, tá um degrau acima. Tecnicamente Ele é diferente, já jogou aqui fora, né? Mas uma coisa que o Abel tem, que a gente comentou do Felipe Luiz, mas igual o Abel, acho que vai ser difícil a gente achar de novo no Brasil, que é a gestão do grupo. Porque no primeiro jogo, e o torcedor do Palmeiras, eu vi muitos falando, do Rafael Veiga. Ele jogou muito mal o primeiro jogo. E realmente, de fato, jogou muito mal o primeiro jogo. Só que a torcida do Palmeiras condenou o Rafael Veiga. Falou, não, tem que ir embora. Muitos acharam que já estava eliminado, começou a caçar os culpados. E muitos apontaram o Rafael Veiga. E o Abel teve a sacada de começar sem o Veiga. Mas no intervalo ele bota o Veiga e quem resolveu o jogo, o Veiga. Então essa confiança que ele tem no jogador também, apesar da fase não ser boa, ele confiar no jogador a ponto de, não, vai lá, você vai decidir o jogo. E o jogador acreditar nisso, ele faz o jogador acreditar, o jogador resolver o jogo que nem foi, no caso do Veiga. Essa é a diferença do Abel. Acho que agora ele tem até um elenco melhor do que nos últimos 2 anos. Acho que o elenco melhorou, sim. Mas ainda não é um elenco igual ao do Flamengo, não é um elenco estrelado. Tanto que ele usa jogadores da base. Outro que foi muito bem foi o Alan. O Alan Sensacional. decidiu o jogo, né? O Abel apostou nele, e ele fez bem, viu? Foi pra cima lá mesmo. Exatamente. Então o Abel ele tem muito disso. Ele sabe as peças para usar. Ele não tem isso de nome. Ele não é por nome que joga. Por isso que a gente tem tantos heróis improváveis. Se você perguntasse uns meses atrás e falasse que o Veiga, o Fux e o Sosa ia decidir uma semifinal, você não ia falar isso. Nada. Você ia me chamar de louco, né? Por quê? Porque nem estavam jogando. Então o Abel, ele sabe aproveitar o melhor momento de cada jogador e eu acho que isso... E você sabe que eu acho que foi bom porque no Veiga, se você parar pra pensar, o Veiga ele tá vindo muito tempo na reserva, né? E ele não tá reclamando. Não. Toda vez que ele entra, ele gosta de jogar, ele vai, ele faz o papel bem dele, né? Então eu achei que o Veiga, ele foi muito bem nesse jogo. Ele quis ir pra cima. O primeiro lance que ele joga, ele já pegou a falta. Pra bater. Ele já foi quase gol. E ele já saiu chamando a torcida. Vamos, 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 né? Então o Veiga, eu acho que o Abel, ele tem o time inteiro na mão dele, né? É um grupo realmente, né? Inclusive na entrevista lá, você viu que ele ficou chamando, ele parou a entrevista do Veiga e foi dar um abraço nele, né? Então todo mundo confia no trabalho do Abel, né? É um excelente. Para mim, ele é acho que é o melhor que tem aí no Brasil é ele, né? De treinador, né? Eu acho que ele é muito bom. Né? A Leila até chamou ele de melhor treinador da história do Palmeiras. Estado do Palmeiras. Tava sendo muito discutido isso. 5 anos, 4 Muita coisa. 4 semifinais e 3 finais. É muita coisa, né? É muito. Eu acho que ele tá em busca agora de uma das coisas que o pessoal mais corneta no Palmeiras. No Mundial. Porque se o Palmeiras ganhar, eu acho que ele tá querendo ganhar isso. Ele vai ganhar, se ele ganhar da Libertadores, ele pode tentar ganhar o Mundial, né? Porque foi quase, né? Ali contra o Chelsea, né? Ah, mas eu acho difícil. Acho difícil. Talvez o Intercontinental, que ainda tem, não acabou esse torneio. Talvez o Palmeiras ainda tenha uma chance, mas mesmo assim é muito difícil, né? O futebol hoje é a disparidade. Muito. Mas eu acho assim que se ele for campeão, ele vai ficar. Porque há uns meses eu tive a impressão que o Abel já estava cansado. Que o Abel não ia ficar no Palmeiras. Mas o choro dele ontem, o choro dele
mostrou pra mim E que, aprendeu a gostar do sim, Palmeiras, né? que há uma possibilidade de continuação no projeto, até porque o Palmeiras quer, e se ele quiser, ele vai ficar aí 10, 15 anos. Eu acho muito É difícil porque tem ele muito, sair. é porque tem muito, assim, eu acho disso, né? Hoje você é herói, amanhã se você errou, você é vilão. É muito rápido isso, né? Sim. É muito rápido, né? Então, o Abel hoje, se ele perder aí pro Flamengo na final, E perder o brasileiro, talvez ele pode já ser vire que vilão de ele novo. vilão. Então, o futebol é muito isso, né? Sim. É muito osciloso, né? Sobre isso, né? Mas eu acho que o Abel ele fez muito bem, ele cumpriu. E ainda quando o Palmeiras fez o quarto gol, não tinha dado 90 minutos. Os 90 minutos que o Abel falou, ainda tava sobrando aí um tempinho ainda, 5 né? minutos ainda. Eu não lembro exatamente, mas estava sobrando um tempo ainda. Então o que o Abel falou realmente, né? Foi uma noite diferenciada aí pro Palmeiras, né? E muito por conta dele. Ele arrumou o que ele errou no primeiro jogo. Uhum. Ele arrumou. Assim, a LDU, tirando a altitude, não é Não foi um time bom assim, né? um time espetacular. Fez por merecer, não dá pra falar que caiu de paraquedas também na semifinal, porque ganhou os 2 jogos no São Paulo, ganhou do Botafogo e fez um excelente jogo no primeiro contra o Palmeiras. Poderia ser que tivesse tirado o Palmeiras, mas não é um time Espetacular. espetacular. E o Palmeiras soube usar muito isso, né? Ele sabia que era mais time e desde o primeiro minuto foi pra cima da LDU. A LDU assustou também, acho que o segundo gol do Palmeiras, eles não esperavam. Por isso que eu acho que o gol do Fux foi tão importante. Aquele segundo gol, acho que deu uma desestabilizada na LDU. Uhum. Mas Porque você viu que depois do segundo tempo, o Thiago Nunes ele fez lá uma mudança, né? Aquela mudança que ele fez, eu não lembro o nome do jogador que ele colocou lá, mas fez diferença. A LDU começou a atacar mais. E teve um lance lá de cruzamento, é que o cara cruzou errado lá, né? Mas que poderia ter saído um gol. E se sai um gol, aí acabava. acaba o Palmeiras, né? Acaba o Palmeiras. Mas assim, Palmeiras eu acho que fez tudo certinho. Foi uma noite com o Palmeiras assim, perfeito. Parece que foi muito natural. Saiu o primeiro, já sabia que ia sair o segundo. O Palmeiras ele vem vindo, né? Numa trajetória assim de 3-0 Em depois casa, né? em casa, né? É difícil, eu acho, jogar contra o Palmeiras. Tá tudo encaixado ali, né? O campo sintético, então joga O tudo. Thiago Nunes criticou o gramado, falou que isso pesou no jogo. Mas é que todo mundo, né? O Palmeiras ele criticou a altitude e assim, E assim né? vai. A desculpa sempre vai ser pro lado Uma do das coisas que eu perdedor. fiquei pensando sobre o juiz. O juiz eu achei que ele não interferiu, ele deixou o jogo rolar, né? Na verdade, O que você acha? Eu o achei que ele juiz, interferiu em nada. no juiz ele me surpreendeu, porque o Gilmar Roldan, ele geralmente segura mais o jogo. E não, ele deixou a porrada comer. Ele deixou o jogo rolar, correr, o jogo rolou. Agora no acréscimo, ele também não deu tanto acréscimo, que é já uma característica do. No segundo gol ele poderia ter acabado porque já tinha dado, né? Os 3 minutos ali, né? Ele deixou um pouquinho a mais, né? É pela cera que estava sendo Sim. feita também. Acho que. Mas deixou, né? Mas eu achei que ele foi Mas bem. ele não foi mal, não. Eu achei que ele foi bem. Acho que ele já teve partidas piores, assim, de segurar o jogo. Eu comentei com alguns torcedores palmeirenses e estavam preocupados com a arbitragem justamente de ajudar a matar o tempo. E eu acho que ele não fez isso, não. Ele não atrapalhou. E também fica mais fácil quando o time quer jogar bola, né? Que foi o caso também. A LDU, é bom falar que não apelou também, Não catimbou o jogo não ali, catimou, né? não foi para Violento. violência, não. É um Foi tranquilo, né? time bem treinado pelo Thiago Nunes. Acho até que o Thiago Nunes vai conseguir uns trabalhos no Brasil de novo, vão dar uma segunda chance para ele, porque ele tá fazendo um bom trabalho lá na LDU. E agora é a final, né? Acho que o duelo Abel-Felipe Luiz Vai ser um jogão, né? vai ser um jogão. Dia 29. 29 de novembro. Tem vez, ó. Quem sabe a gente não pode fazer uma live, né? Assistindo aí esse jogo junto, né? Vamos ver quem sabe, né? A gente possa aí fazer isso. Mas vai ser um grande jogo, né? Palmeiras e Flamengo. Deixa nos comentários quem que você acha que vai ganhar a final. Placar. Deixa nos comentários. Vai que você acerte, né? Vamos aí, vamos ver quem que vai. Na minha opinião, por mais que o Flamengo seja favorito, eu acho que o Abel já conhece o estilo de jogo do Flamengo.
eu acho que o Palmeiras, por essa virada, o Palmeiras vem muito forte. Então na minha opinião, eu acho que dá 1-0 Palmeiras. Eu já dou até o placar, 1-0 Palmeiras na final. Eu acho, é a minha Eu visão. vou esperar para dar o palpite mais para frente, porque é o que a gente falou, a gente não sabe nem como vai chegar os dois times. Que a gente pode ter lesão, pode ter outras coisas aí no processo. Por ser um campo neutro, acho que isso também tira Pode ajudar, né? um pouco do poder do Palmeiras, né? porque querendo ou não, os resultados o Palmeiras, na maioria das vezes, faz Em em casa. casa. E contra o Flamengo, num campo neutro, vai ser um pouco mais difícil do que se fosse no Allianz, né? Mas eu acho assim que tá em aberto. Se fosse por agora, o que tá jogando os dois times, eu acho até que o Palmeiras seria favorito. Mas pelo que eu já vi o Flamengo jogar no ano, É que o Flamengo é um time bom, né? pelo que o Flamengo já jogou no ano, eu não consigo deixar o favoritismo com o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo é mais time. E se tiver todo mundo 100% e bem treinado, acho que vai acontecer parecido com o que aconteceu no Brasileiro. Que o Flamengo conseguiu dominar o Palmeiras. Fez 3 gols em 35 minutos, por mais dos erros da arbitragem que teve. Acho que foi um parâmetro sim, por mais que foi no Maracanã, foi um parâmetro sim, porque foi o mais recente que nós tivemos entre os dois times. Mas vamos ver daqui a um mês como vai ser. Acho que, para o futebol brasileiro, essa hegemonia é importante, porque você consegue brigar por melhores condições também na Conmebol. A Conmebol tem que entender que hoje quem entrega para ela é o Brasil. Uhum. Então isso de colocar uma final no Brasil, quem sabe ano que vem, ano de Copa, trazer para cá a final da Libertadores, fazer num campo brasileiro de novo. Acho que já passou da hora. A última que nós tivemos foi em 2020, por causa da pandemia, diga-se muito de passagem, porque talvez nem seria no Maracanã o jogo se não tivesse a pandemia entre Palmeiras e Santos. Então eu acho que está na hora de trazer para cá e a Conmebol entender que hoje o país que entrega para ela, os times que entregam para ela é No Brasil. o Brasil. E se nós fosse falar hoje, Filipão? Se o jogo fosse agora, quem que você acha que ia ser o cara? Quem que ia fazer a diferença? Pra mim, pra você ter uma luz aí, o Alan, do Palmeiras. Porque eu já falei, né? 1-0 Palmeiras, eu acho que pelo elenco do Palmeiras, que o jeito que eles estão jogando, pra mim o Alan ia fazer a diferença, viu? Tá jogando demais aquele moleque, rapaz. Olha, o Alan é um bom nome. Acho que no Palmeiras é mais difícil apontar um nome, porque o Palmeiras é um time mais coletivo. Acho um time muito mais coletivo do que individual. Mas eu acho que para uma final, onde até bola parada pode resolver, acho que é capaz de até o Gomes ser uma peça mais importante do que o Alan. O Gustavo Gomes, além de ser uma estrutura ali para defesa, para mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil há uns anos já. Se não o melhor em muitos períodos. Mas uma coisa que tem que se levar em consideração é o poder ofensivo do Gomes. Então, Você muito bem, né? sim, um jogo truncado, talvez, ali, tá 0-0, ou 1-1, ganha jogo. E eu acho que tanto defensivamente como ofensivamente o Gomes ele vai ser importante. Assim como o Fux. Acho que a defesa do Palmeiras hoje é a base. É a base. Tanto é que quando trocou o Mikael pelo Fux, Palmeiras melhorou bastante. Pra mim, o Mikael. Eu nem queria falar do Mikael, porque, rapaz, o Mikael, pra mim, ele tem tudo pra ser um zagueiro bom. Ele tem estatura, ele é forte, ele se impõe, mas na hora que do futebol, eu não sei se ele se desespera. Tô cornetando ele já, né? Essa é a minha opinião. Eu não sei se ele se desespera, não sei. Pra mim, ele não é o zagueiro bom ali, né? Pra mim é os três, né? É o Fux, o Gustavo Gomes, que é o xerifão ali da zaga, e o Murilo. É os três ali que arrebenta. Ele, quando ele entra, infelizmente, pô, acontece alguma coisa, o Palmeiras perde. Se o Abel decidir jogar com 3 zagueiros, É, não dá pra colocar ele ali não, né? Só se acontecer alguma coisa, né? Mas se colocar ele, o Flamengo vai pra cima dele. Porque pra mim, eu cornetando ele não é muito bom, né? E pro lado do Flamengo, quem que você acha que pode decidir? Arrascaeta sempre, né? Arrascaeta sempre, mas o Pedro
A defesa do Palmeiras teve muita dificuldade de segurar o Pedro. Muita dificuldade. Inclusive o Fux. Acho que foi dos últimos jogos que o Fux foi mal, foi contra o Flamengo. Porque tem que marcar em cima dele, não pode deixar ele dominar. Ele sabe jogar com a zaga. Acho até que se o Abel tirar de lição o último jogo, ele deveria inverter. Colocar o Gomes no Pedro e o Fux marcar o ala. Que vai ser Luiz Araújo, vai ser o Samuel Lino, e aí a gente vai ter que esperar para ver quais são as peças que vão estar à disposição para saber como vai ser montado os dois times. Mas essa troca eu acho que vai ser importante, porque senão acho que o Pedro se sobressai no jogo em cima do Fux. E vai ser um jogão, né? Vai. Pode falar, vai ser um grande jogo. E é o que a gente falou, como são dois times muito bons, muito bem treinados, a gente não consegue nem apontar como vai ser esse jogo, como é que vai entrar, porque pode mudar o esquema tático, até lá pode mudar muita coisa. Mas hoje, se fosse analisar hoje, eu acho que pelo lado do Flamengo, o Arrascaeta e o Pedro, e pelo lado do Palmeiras, a dupla de zaga, que tá muito bem. E, querendo ou não, um personagem vai ser o Andrés Pereira. Acho que ele vai ser um personagem. Ele entregou o último jogo do lado do Flamengo, né? E agora? Imagina ele é o cara que faz o gol, né? E ele vai ser um alvo, e ele vai ser um alvo da torcida do Flamengo. Vai. Ele, contra o Flamengo, no Brasileiro, sentiu. Eu achei que ele sentiu. Ser vaiado, a torcida pegou bastante no pé dele. Então eu acredito que isso possa fazer a diferença também, pro lado do Andrés Pereira. Mas ele vai ser um personagem sim, mas acredito que vai ser um bom jogo. Tomara que seja decidido de uma forma legal, que seja um jogo bem jogado. Não seja aquele jogo amarrado, que nem umas finais que tiveram recentemente. Que nem o próprio Palmeiras e Santos. Foi uma final muito horrorosa de ver. Então, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver, mas eu acredito que vai ser um bom jogo. Sim. Mas nós vai trazendo, né? Aí a estatística. Até lá a gente vai ter outros programas também. Temos. Com certeza, né? E esse programa de hoje aí, que a gente cornetou um pouquinho sobre, né, o jogo de cada um, foi muito bom, né? Então essa é a ideia mesmo, né? Da gente trazer aí, cornetar, falar um pouquinho de cada um, né? Cada um pouquinho de um time, um pouquinho de outro, né? Dar uma cornetada em um, cornetada em outro, né? Facilmente seria uma conversa numa mesa de bar, mais dois fazer amigos. Casquinho e tal, né? E essa é a ideia, né? E a gente sempre vai trazendo, né? Pessoas que a gente conhece aí, torcedor, como a gente já falou. Quem sabe aí no futuro a gente consegue trazer alguém que vive do futebol, né? A gente já falou jornalista, um juiz, um ex-jogador, né? Quem sabe a gente vai um ex-técnico. Exatamente, né? E até quem já tá jogando atualmente, né? Quem sabe a gente consegue trazer até quem seja o cara aí dessa final aí. Sem saber, né? Tomara. Mas muito bom, né? Mas então, gente, essa foi o primeiro episódio do Cornetou, que é o primeiro vídeo do nosso canal aí. E se vocês gostaram, já dê aquele like maroto, já entra na resenha, né? Com nós aí nos comentários. Comenta lá o que você acha que a gente pode também melhorar no formato, quem sabe. Exatamente, né? E também você pode falar quem que você quer ver aí, ó. Aí quem sabe, né? Por tá comentando bastante aí, a pessoa veio aí, né? E se a pessoa vir aqui, é uma conversa distraída, né? Descontraída, tal, pra gente poder, como se a gente tivesse entre amigos, né? Vai ter se você quiser, né, nos patrocinar aí, ó, uma pizza, alguma coisinha, porque a pessoa tem que comer também, né? Ó, aguinha, né? Que vocês quiserem aí, a gente tá aberto aí. Aí você pode mandar lá nos comentários, manda no nosso chat lá que a gente vai ter um prazer em responder, né? Então, ó, se inscreve, deixa aquele comentário e dá aquele like. Valeu? Valeu!